Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Em destaque hoje os resultados das eleições legislativas de 4 de outubro, que, como se sabe, tiveram como resultado uma alteração no quadro político do país. A coligação PSD-CDS-PP, Portugal à Frente, obteve o maior número de mandatos, mas sem maioria absoluta, e diminuiu o número de deputados eleitos em 2011. Ou relativamente a 2011, será mais correto dizer. O PS ficou a seguir, com mais deputados eleitos. Também com mais deputados ficaram o BE e a CDU. Uma nova força política terá assento na Assembleia da República. Trata-se do PAN, Partido Animais e Natureza, que elegeu um deputado. Mais um dado numérico: o PSD, CDS-PP e PS tiveram menos votos, enquanto o BE e CDU aumentaram a votação relativamente a 2011 no Conselho de Vir do Minho. O novo alinhamento de forças no Parlamento é conhecido. Terminado o apuramento geral, a coligação PSD-CDS-PP tem 107 deputados, o PS 86, o BE 19, CDU 17 e PAN 1. Em conclusão, os partidos de direita política não repetem o resultado de 2011 e ficam com maioria relativa, enquanto os três partidos da esquerda política têm em conjunto maioria absoluta, não se incluindo neste número o PAN. Em curso estão negociações do PS com os partidos à sua esquerda, aparentemente esgotados os contactos dos socialistas à sua direita, assistindo-se agora e ainda às declarações de um lado e de outro do espectro político. PSD e CDS-PP tentando demonstrar a legitimidade para governar, e PS, PCP, BE e Verdes afirmando convergências que permitem, com o maior número de deputados eleitos, uma governação com estabilidade, mas nada é ainda conclusivo. Analisar os resultados das eleições legislativas de 4 de outubro e as suas consequências é a proposta do Falar daqui de hoje. Para isso convidamos o habitual painel representativo dos principais partidos com atividade no Conselho: João Oliveira do BE, Paulo Miranda, CDS-PP, José Costa Fernandes, CDU, Jorge Dantas, PS e Pedro Araújo, do PSD. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. João Oliveira, comece por si. O Bloco de Esquerda foi, uma análise geral, um dos grandes vencedores, digamos assim, destas eleições. Conseguiu mais 11 deputados. E em Vieira do Minho subiu 200 votos. Sim, efetivamente assim aconteceu. Antes de mais, cumprimentar o auditório da Rádio Alto Ave, todos os parceiros de debate, e depois dizer que, de facto, o resultado do Bloco correspondeu em parte, digo em parte porque houve uma parte do resultado que foi surpreendente pela positiva, mas reflete de facto o sentimento de muitos portugueses que ansiavam por uma viragem na política do país, uma viragem que efetivamente correspondesse às expectativas de uma alteração, de melhoria das suas condições de vida, na medida vida concreta, porque ao longo destes 4 anos, efetivamente, a política levada a cabo pela coligação PSD-CDS foi uma política errada, trouxe consequências terríveis ao nível do desemprego, ao nível da economia. A economia está quer dizer, num impasse. Fruto de um resgate? Houve um resgate, efetivamente, mas há mais vida para além do resgate e para além de um conjunto de compromissos e de crenças por parte do Governo, que chegou, do Governo da direita, que chegou ao ponto de confundir o programa da Troika com o seu próprio programa, chegando a afirmar que o programa da Troika era o seu próprio programa. Ou seja, no fundo, eles conseguiram
arranjar um bom pretexto para conseguir levar à prática um conjunto de políticas de ataque aos direitos de muitos portugueses, sem ter de fazer quase nada. Ou seja, a pretexto, a coberto da Troika, conseguiram promover esses ataques e atingir objetivos que de outro modo não conseguiriam atingir. Mesmo assim, a resposta no dia 4 foi uma resposta a essa política, efetivamente. E a resposta foi dar apenas uma maioria relativa à coligação. Sim, uma maioria relativa, mas uma maioria relativa corresponde a uma derrota. Mesmo aqui no Conselho, veja bem, um Conselho onde tradicionalmente o resultado dos partidos, do conjunto dos partidos da direita, é efetivamente e recorrentemente à direita, perderam mais de 500 mil votos no Conselho. Portanto, isto é bem significativo. A nível do país, a derrota então é muito maior. Corresponde efetivamente a uma derrota, eles não querem assumir essa derrota, mas foi uma vitória de pirro, digamos, uma vitória relativa que não corresponde a nenhuma alternativa do ponto de vista da direita quanto ao futuro e quanto à governabilidade. Porque, efetivamente, ao nível da Assembleia da República, constitui-se uma maioria, havendo vontade política do conjunto das forças políticas, e que neste momento até estão a decorrer contactos no sentido de constituir uma alternativa. Esperemos que esses encontros exploratórios venham a surtir efeito e obter êxito, porque efetivamente a população portuguesa, provavelmente muitos vieirenses também, o conjunto dos eleitores do país demonstraram bem que querem uma mudança de política. Pedro Araújo, uma derrota ou uma vitória de pirro, como diz João Oliveira? Antes de mais, boa tarde a quem nos ouve, boa tarde também aqui aos meus colegas de painel. Antes, porém, e como é a minha primeira intervenção, gostava de fazer um agradecimento público a todos aqueles que representaram a coligação Portugal à Frente aqui no Conselho de Vieira do Minho, em particular, como é lógico, todos aqueles que representam e se identificam com a política do Partido Social Democrata. Uma palavra então de apreço para todos aqueles, nomeadamente delegados, os membros das mesas, enfim, todos aqueles que efetivamente trabalharam connosco, todos os colegas de Comissão Política. Uma palavra também de apreço à equipa do Executivo Municipal, que também trabalhou ativamente, e claro está, ao trabalho também, bastante árduo e incansável daquela que nós esperamos que seja a deputada doutora Celeste Cardoso. Depois, penso eu, na minha maneira de ver... Com o PSD no governo. Com o PSD no governo, claro está. Depois, corrigir aqui algumas situações que fomos ouvindo ao longo do tempo e mesmo no próprio dia das eleições, e ainda há instantes ouvi, do professor João, que, como é lógico, uma pessoa que respeito imenso, mas que efetivamente sou obrigado a discordar. E sou obrigado a discordar por uma coisa muito simples, porque a mim sempre me ensinaram que, efetivamente, quem tem mais votos é quem ganha. E a coligação Portugal à Frente conseguiu, efetivamente, um maior número de votos. Por isso, venceu as eleições. Isto é um ponto assente, ponto claro, não há dúvidas. Aqui não há o maior derrotado da noite. Não se pode dizer que o maior derrotado daquele dia, aliás, que foi quem ganhou, quem teve mais votos. Aliás, eu acho que se no final da noite, neste caso, por volta da 1 da manhã, se ouvíssemos todos os comentadores, todos eles afetos à esquerda, ficaríamos na dúvida se efetivamente a coligação Portugal à Frente teria ganho ou não. Mas não obteve o resultado que pensava e que desejava. Repare, lógico que não, o objetivo era seguramente garantir um governo com maior estabilidade para poder dar seguimento então também a esta recuperação económica. Maioria absoluta. Bem, acho que seria o objetivo, ou pelo menos uma maioria que lhe permitisse estar de facto uma forma mais tranquila para que pudesse então pôr em prática agora sim um plano pós-Troika e que pudesse dar conclusão, ou melhor, continuação a esta política de recuperação. Mas deixe-me que lhe diga só para concluir, aqui em Vieira do Minho conseguimos, em termos percentuais, mais de 51% dos votos. Mas menos de 600 votos. Mais de 51% dos votos. Isso é muito importante também,
porque efetivamente continua aqui o PSD e o CDS, a direita, continua a manter a sua posição de principais forças políticas representativas do Conselho, o que é também bastante importante, porque é sinal que estes dois partidos continuam a defender a população e as pessoas reconhecem que efetivamente estamos com eles e continuamos a defender os seus interesses. E isso é também importante, é um bom sinal. Depois, e é isso que efetivamente certamente quererá neste debate, é que falemos também um pouco daquilo que está agora a acontecer. Vamos lá depois, Pedro Araújo. Vamos lá depois. Paulo Miranda. Foi uma derrota, como disse João Oliveira, a da coligação. Relativa. Muito boa tarde a Foram todos. menos 25 deputados. A todos aqui os presentes e a quem nos ouve, quem nos escuta em casa. Obviamente que foi uma vitória. E foi uma vitória tanto mais forte quanto difícil foi de obter. Há que lembrar que há uns meses atrás o que se dizia é que a direita ia ser reduzida a cinzas. E o que se verificou é que teve... Isso é bíblico, não é? Não, o país já está reduzido assim. Paulo, nós ouvimos no último debate que o objetivo era acabar com a direita. Era acabar com a Foi direita. Foi aqui neste debate que era acabar com a direita. Mas pronto. E por visto Esperemos não acabamos, que seja a barreira do governo. Esperemos Esperemos que seja a barreira do governo. Já lá vamos. Não acabaram com a Pelos direita. vistos, Desculpa interromper. vou-me abster de falar agora. Não, Paulo Miranda está com E já lá vamos a esse ponto sobre o que está a passar. Mas não foi uma vitória esperada. Não foi a vitória esperada. Obviamente que desejávamos mais e desejávamos sempre mais. Agora, é preciso ver, volto a dizer, que aqui há uns meses atrás se dizia, e há uns meses, ou durante estes 4 anos, que bastava haver eleições, que este governo perdia as eleições por completo. Aliás, que o secretário-geral do PS que ia ter maioria absoluta, era o que se dizia, e não se verificou. Nem sequer uma vitória por pouquinho, foi uma derrota por muitos. E foi por muitos, a direita ganhou e tem toda a legitimidade para formar governo e para assumir que foi uma vitória, porque a maioria dos portugueses assim o quis. Uma derrota à direita ou uma derrota à esquerda? Antes de mais, boa tarde. Mais uma vez agradecer o convite da rádio para estarmos cá presentes. Saudar todos os colegas de debate. Saudar, obviamente, quem nos ouve em casa na hora do almoço e dizer que foram mais umas eleições relativas em que os portugueses votaram e votaram de forma clara no sentido de não querer, desta vez, que ninguém tivesse maioria absoluta. E, portanto, a satisfação que os colegas de mesa, representantes do PS e do CDS, manifestam é uma satisfação que mais ninguém que eu veja dos partidos afetos manifestam, porque, de facto, perderam muitos votos, perderam para cima de 700 mil votos e perderam a maioria absoluta. E isso cria agora um problema à coligação, que é não poder governar em maioria como governou durante estes 4 anos no país. E, portanto, essa é a única consequência, mas a consequência venceram as evidente, eleições. Quanto a isso, eu ia chegar lá no final da frase. A consequência, portanto, do ponto de vista da governação é que não tem maioria absoluta, mas obviamente que reconhecer a vitória é evidente, isso é óbvio, isso nem se discute, que a PAF, a Coligação Portugal à Frente, ganhou as eleições, e também por isso saudar os vencedores é a nossa forma de estar na política, e faço aqui publicamente aos representantes dos partidos políticos do PSD e do CDS na coligação, mas obviamente não tem maioria e, portanto, é uma vitória que não servirá de muito e não servirá para continuar a impor aos portugueses as políticas que impuseram durante 4 anos. É que agora os portugueses votaram e votaram maioritariamente na esquerda. E, portanto, agora quem está em maioria no Parlamento é o PS, o Bloco de Esquerda e a CDU. E, portanto, agora vamos ter que organizar a nossa vida democrática, porque trata-se de democracia, em função daquilo que é a maioria parlamentar e não quem ganhou ou quem teve mais votos. O Pedro Araújo, que disse aqui que era assim, quem tinha mais votos é quem ganhava, é verdade, mas nós não votamos em Portugal, não votamos para o Primeiro-Ministro. Nós votamos para deputados e votamos em grupos parlamentares. E, portanto, neste momento, o Parlamento, conforme está constituído, tem mais deputados afetos ao PS, ao Bloco de Esquerda e à CDU, por esta ordem, do que tem afetos à PAF. E, portanto, o Sr. Presidente da República, mais uma vez, fez, na minha opinião, mal,
quando assumiu publicamente um compromisso que era exigir ao país um governo de maioria com estabilidade. Ora, a PAF, Mas o isso é PSD... legítimo que ele o faça. Claro, tudo legítimo, e tanto é legítimo que o fez. Só que neste momento a coligação do PSD e CDS não tem a tal maioria que permita ter estabilidade. E, portanto, falta agora saber qual o caminho que o Sr. Presidente da República vai dar ao país, sendo certo que, volto a referir, o Partido Socialista está disponível para ser uma alternativa construtiva para poder levar por diante o trabalho a favor dos portugueses, mudando naturalmente a política. Foi aquilo que, maioritariamente, os cidadãos eleitores fizeram no passado dia 4 de outubro. Sr. Costa Fernandes, o PCP mantém-se como uma força, enfim, intransponível, isto é. Apesar de tudo, consegue manter o seu eleitorado e eleger mais um deputado. Ora, boa tarde a quem nos ouve. Tendo em conta o comunicado do Comitê Central, sim, mais votos, mais deputados. Sim, e não há as eleições que a abstenção, embora legitimamente, subiu. Mas, de qualquer maneira, eu também devo ser franco. Eu, militante de um partido, que estou convencido, e por isso nele milito, que defende os interesses da maioria do povo português, porque a maioria do português é muito carenciado de justiça social, sobretudo. Na verdade, não posso estar assim muito contente a dizer que ganhou. Eu ficaria satisfeito é quando o Partido Comunista, ele só já andar para os 30%, 40%. Está a ver que não sei se a exigência é demais ou se eu acho que estou a ser realista. No entanto, em relação à votação, nós temos que olhar ao mundo à volta, não é só que o nosso partido, não é a nossa força, temos de ver aquilo que os outros, na mesma sociedade em que estamos inseridos, a sociedade portuguesa, em como é que ela se manifestou. E não há dúvida nenhuma que nós, antes do mais, para saber que fiquei à frente, ganhei ou não perdi, é o mesmo que posso dar o exemplo aqui muito simples para quem nos ouve, e muitas vezes é necessário também sermos realistas também nesse aspecto. Se eu, por acaso, aqui representar 30%, e de vocês, por alternativa de razão, diferentes, os mais distantes, outros menos, representar 70%, eu ganhei as eleições, porque um de vocês ou para um lado fala para o lado, e para o Oliveira, desculpe lá, tem metade, teve 15%, teve 30%, ali diferente, e às páginas, outros 70 divididos, tiveram todos eles muito mais do dobro que eu tive, mas na verdade foi eu que ganhei. Ora, vocês estão a ver isso como ser razoável, em que vocês têm um ponto em comum, que eu posso dizer aqui ao lado, mas você não é muito diferente de mim, aqui, você sabe por causa disso, fazemos aqui um negócio e tal. Mas há um ponto que eles têm em comum, não é nada. É que nós não gostamos daquilo que você defende e aquilo que o senhor fez aqui, nós queremos levar com você, não é aquilo que nós queremos. E eu sei que aqui há uma diferença, também não é que gosto muito deste, mas vocês muito mais, dizem-me ali, mais longe. Eu não queria agora que, democraticamente, eu posso dizer que fui o que ganhei as eleições. Portanto, dizer que os eleitores rejeitaram a maioria. Eu sei que isto até quer dizer, uma pessoa está a defender uma força que representa 8 e para estar a dizer que quem tem duas forças tiveram 38, quer dizer, vamos lá ser realistas. É tudo em termos relativos. Porque em termos absolutos, eu acho que... Mas por isso se fala em maiorias relativas, maiorias absolutas têm uma maioria, embora relativa. Isto está muito mal no país, está muito mal. Porque o governo, quem nos tem governado, sobretudo nestes 4 anos, mas já há anos, que já vem de antes, não vamos ser, mas vamos discutir estes últimos 4 anos, foi realmente um embuste. Porque isto está muito pior do que muitas pessoas pensam. Até nesta mesa, mesmo aqui, eu até receio que aqui, até daqui da esquerda, além de mim, que também estejam mais otimistas. Porque na CIE, porque dizem que a Troika, que não sei o que, não acabou nada. Eles agora tiveram cá, tinham o ministro Gaspar de confiança e outros que agora até o convidaram para ir para lá, para eles, a funcionário deles. Eles agora, não é preciso fiscalizarmos lá, temos lá uma delegação, podemos tirá-la. Nós queremos os papéis, as minutas, isto e aquilo. Ainda agora, a CIE está a insistir que quer que deem uns dados para eles homologarem depois o plano definitivo para o orçamento. E o que é que acontece? Andar a dizer que não, para já ainda que não, para não mostrarem. Mas então, manda ao menos as minutas, o rascunho, vocês passam isso a limpo e o futuro governo vai melhor, mas nós queremos saber isso. E não, senhor, vai lá o primeiro-ministro e vai dizer, nós não podemos, porquê? Porque há muita coisa debaixo dos tapetes.
Mas isso Isto está muito mal. Isso é uma Vocês suposição. veem que deu o 25 e o que é que aconteceu? Começam depois das eleições, vêm dizer agora todos os órgãos que está pior do que o que eles diziam antes. Até a presidente daquele órgão que é da Instituto das Finanças Públicas, que é a Cardoso, é a Teodoro Cardoso, veio agora dizer que isto já é assim, que é assado, quer dizer. Como ela é mesmo dizer assim, anda para aí a querer negociar, mesmo para a maioria, quer dizer agora que cede isto, cede aquilo, também está em conta, porque eu defendi-os que está mais ou menos, não está tão bom como se dizia. E agora tem contradição. Agora, todos os dados que vêm económicos começam todos a assustar, porque já estão a ver que eles andaram a defender isto. Isto até disse a pormenores, que é uma coisa impressionante. Nós temos de ver bem. Havia que veio-se agora, havia, e ao pormenor, para domínio, os grandes meios de comunicação da opinião pública e para proteger o governo, que até um alastramento, um aparecimento, não é bem epidemia, porque não se considera, mas foi que apareceu no Hospital de Gaia, e lá andou ali um mês camuflado, precisamente só que aparece depois das eleições. Há empresas que estão agora a despedir, a anunciar despedimentos só após o resultado eleitoral. Os órgãos de comunicação social eram todos a dizer, e animaram a nossa sociedade, foi tão animada que já estava melhor, não sei que agora melhor, que houve uma compra de automóveis de 30 e tal %. Na Europa foi o primeiro, foi o maior aumento. Mitos criados. Esses é que são mitos urbanos. Mas isto foi criado. E isto prejudicou muito o país. E daí eu ter dito, na noite eleitoral, eu ter dito isto. Isto já nem maioria de esquerda, isto foi um desabafo, já por não ser muito coerente em relação ao militante neste da CDU. Mas a verdade é esta, eu disse, está tão mal, que já nem os outros 38 podem ficar de fora, se calhar tem que ser toda a sociedade portuguesa. Só que estes responsáveis que estiveram lá devem ser responsabilizados, eu não digo criminalmente, porque em política temos de ser, pronto, tem um mandato, quem votou neles também é responsável, os votantes, não vamos agora dizer, mas isto está assim muito mal. E infelizmente eu vou ter razão, vocês vão me dar razão. João Oliveira, e agora? Olha, eu pegando aqui nas palavras neste quadro político, a solução, naturalmente o Bloco de Esquerda está, digamos, de alma e coração nesta solução que procura de António Costa, o secretário-geral do PS, de um acordo entre o Bloco e o PC, ou a CDU, para governar. Mas isso é possível depois daquilo que ouvimos na campanha eleitoral? E as diferenças programáticas, apesar de tudo? Antes de responder a essa questão em concreto, queria pegar aqui nas palavras do colega de debate, Fernandes, quando refere que agora parece que começam a revelar dados, inclusivamente alguns responsáveis, não é? Gente com responsabilidade. Até agora parece que estava a criar-se, no decorrer deste período de pré-campanha e campanha, e durante este período, um oásis europeu. Um clima, digamos, um pano de fundo, criando a ideia, a que eu chamo, esses sim, mitos urbanos, de que tudo ia melhor. O pior já passou. De que tudo ia melhor. O pior está a passar, agora está tudo a andar para a frente. Agora começam a revelar aos poucos a ficção em que nos queriam meter, a nós, portugueses. Mas isto era para de norte a sul do país. Mais longa que a forma de comunicação. Isto não é o alheio, é uma realidade. É este pano de fundo profundo que eles criaram, esta nuvem que quiseram criar, tentando ludibriar, de alguma forma, iludir a população. E conseguiram em parte, quer dizer, a tal derrota que eles estavam à espera que acontecesse, mas que não foi tão grande quanto isso, ainda conseguiram salvar as honras do convento. Tem a ver com coisas muito concretas. Uma delas é as com manobras, eu diria até para a população perceber e eu mesmo me entender melhor. Mas uma das razões manobras, uma delas, os portugueses querem estabilidade. Não, mas Fernando, Zé Luís, eu estou-me a referir concretamente à criação aquela espécie de estágios que fazia com que os portugueses... E com isso estão tentando
criar a ideia de que o desemprego estava a descer rapidamente e que a economia estava a desenvolver-se, Isso foi dito acelerada, mas a isso foi criar dito muitas vezes ao longo da dinâmica, campanha. etc. E para retirar dados do desemprego, porque essa população não era contabilizada para o desemprego. Mas Esses isso foi jovens, dito. inclusivamente jovens que foram votar a PAF porque pensavam que aquilo que ia lhe corresponder a um emprego efetivo para o futuro. João, mas isso é adivinhação. Agora, Mas isso como é diz o adivinhação, Fernandes, João. Mas isso é está a adivinhação. acontecer expulsões, quer dizer, se conseguir um emprego precário, já saíram, quer dizer, nestes primeiros tempos, provavelmente, começam a ser, a acontecer despedimentos, porque, efetivamente, aquilo correspondia a emprego precário quer dizer, e destinava-se apenas a criar a ilusão na cabeça dos portugueses que, efetivamente, a dinâmica económica estava a acontecer, o desemprego estava a diminuir, e, efetivamente, isso não está a acontecer. Não estava a acontecer. Mas isso foi discurso de campanha também. Isso é uma fraude. Do Bloco, do PC, no meu do entender, PS. isso é uma fraude. É uma fraude. Isso é uma Foi fraude. conhecimento agora. Isso é uma fraude. De 4 E, portanto, dias, parte do 9 resultado. e E eu agora já quero clarificar. Eu disse que isto correspondia a uma vitória de Pirro. Eu não disse que era uma... Efetivamente corresponde a uma derrota. Porque um governo... Mas há uma vitória à esquerda, mas pergunta, há uma vitória à esquerda, João? Agora, à esquerda há um panorama diferente. E há algumas condições para fazer caminho, no sentido de esbater algumas diferenças, alguns equívocos, entre as diferentes forças políticas, nomeadamente a visão europeia consideradas dos partidos, em termos amplos como... a questão Agora, do... aliás, aquilo que a Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, disse, Isso é um ainda em tempo de debate, Campanha. e concretamente no debate de campanha, lançou um repto ao Partido Socialista, no sentido de... Com 3 condições. Há condições para podermos fazer uma viragem no país, constituir uma alternativa a este governo de empobrecimento, de desastre para o país e quer dizer, um governo que estava efetivamente a tentar fazer um caminho que não corresponde aos interesses dos portugueses e do país. Porque, por causa da sua subserviência em relação à Europa, nunca levantaram a voz em relação, efetivamente, em defesa do país. Mas nem o BEO vai levantar agora. O que acontece é o seguinte: efetivamente, eles têm uma vitória, venceram em termos relativos. Juntos, porque se formos ver os resultados, sabe qual é a diferença? São menos 25. Entre o grupo parlamentar, porque é em relação aos grupos parlamentares que nós temos de focar a nossa atenção. O PSD tem um grupo de 89 deputados. É o maior. O PS tem um grupo de 86. Portanto, entre o grupo parlamentar do PS e do PSD, há apenas 3 deputados de diferença. Portanto, são mas grupo... Isso é mais, mas é mais. Agora, se juntarmos o conjunto dos deputados da esquerda toda, são 123 contra 107. Se juntarmos os tais 18 do CDS, que passou efetivamente para a quarta força 123 política. Não, porque o PAN não tem assim um alinhamento mas pronto, eu estava já a considerar o PAN, mas poderá ficar fora, efetivamente, não sei. E até poderá aqueles contactos exploratórios. Ora bem, se continuar a acontecer o que tem vindo a acontecer, o papel do Presidente da República tem sido nefasto nesse aspecto, em relação à aproximação das diferentes forças políticas. Tenta agarrar o PS, mas depois vem, quer dizer, depois o Passos Coelho a seguir não faz nada no sentido de aproximar-se ao PS. João, quer dizer, mas isso não altera agora, o quadro parlamentar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: eu só espero que este Presidente da República não persista em cometer mais erros do que aqueles que cometeu até agora. Inclusivamente, esta posição mais recente, em que, em vez de excluir à partida 2 forças políticas que correspondem a quase a 20% da população portuguesa do espectro político português. Exclui-os, ignora-os. Quer dizer, se continuar a andar com este governo, o governo ao colo,
eu espero que ele não persista ou não tenha a tentação de manter em gestão este governo até abril ou maio. Eu espero, mas tudo pode acontecer com um indivíduo como aquele que está na presidência da República, tudo pode acontecer. Se continuar a andar com este governo ao colo, isso poderá eventualmente acontecer, mas no quadro constitucional português é perfeitamente possível a segunda força política mais votada, neste caso o PS, poder, havendo condições, de criar gerar, em contato com outras forças políticas, gerar uma maioria de governabilidade para o país e, eu diria mais, uma alternativa que garanta a restituição de vencimento, salários e pensões, de dignidade, no fundo, dignidade e condições de apoio social que este governo tem vindo a fingir que o faz, entregando mais dinheiro a certas instituições, mas é uma espécie de tapar o sol com a peneira, efetivamente não corresponde apoio efetivo às populações. Pedro, as declarações recentes... Olha, deixa-me só corrigir de uma vez por todas, porque daqui a pouco até eu fico na dúvida. Mas palavra de honra, começo a ficar na dúvida, mas deixa-me só mesmo ser um desabafo. De uma vez por todas, pelo menos foi esses os dados que eu li e que acompanhei. Quem saiu, portanto, a coligação que saiu vencedora das eleições foi a coligação Portugal à Frente. Já dissemos várias vezes. Vamos sair daqui de tal maneira, e quem nos está a ouvir vai voltar a ficar na dúvida e dá a impressão que não ganhou. Ganhou, teve o maior número de votos. O programa que foi eleições, o programa que foi colocado junto do eleitorado, foi o programa da coligação Portugal à Frente. Segundo aspecto. Terceiro aspecto. O programa que também foi pouco discutido na campanha. Se calhar não acompanhou, nós pelo menos que acompanhamos, foi amplamente debatido. Apesar de... Tudo bem, o Dr. Jorge certamente acompanharia mais o programa do Partido Socialista, claro. e assim sendo. O programa do Bloco de Esquerda, foi aqui várias questões que coloquei aqui no último debate, também não obtive resposta, mas certamente deverá ser um grande programa eleitoral, certamente. Não, acho que não. Portanto, também o principal objetivo deveria ser acabar com a direita, mas não acabaram. Estamos cá fortes, ganhamos as eleições, para bem de todos. É apenas uma expressão. Uma expressão infeliz. Mas, devo dizer o seguinte, a líder ou uma das líderes, ou a líder do Bloco de Esquerda, efetivamente colocou o desafio ao líder do Partido Socialista. O líder do Partido Socialista não respondeu. Não respondeu. No debate de campanha. Aquilo que eu queria, onde é que eu quero chegar ao seguinte. Aquilo que os portugueses, na altura, quando foram votar, os que foram votar livremente, disseram, foi o seguinte: votamos na coligação, dois partidos que à partida já iam coligados, ou efetivamente, ou no Bloco de Esquerda, ou na CDU, ou nos restantes, ou no Partido Socialista. Ou seja, não votaram em nenhuma coligação de esquerda. Depois, as diferenças entre os três partidos de esquerda... Mas de uma maneira dispersa votaram maioritariamente à esquerda. Repare, vamos lá ver se nos entendemos. Diversas formas de atuação dos partidos, a ideologia, a forma que... Porque todos nós queremos o bem do país. Todos nós. Todos os partidos, na sua visão, querem o bem do país. Eu acredito nisso. Só que temos diferentes formas de entender e de observar as coisas. O mesmo também acontece na coligação durante a governação. Efetivamente. Não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Alguns episódios... Agora repara uma coisa. Há diferenças de ideologia. Há diferenças nos programas. Fomos a eleições, nenhuma destas três forças políticas se apresentou em coligação, nem disse que vamos coligados se a esquerda conseguir. Ninguém frisou esse aspecto. A única também não interrompi, professor. Há 4 anos atrás. O único senão, digamos assim, foi efetivamente a líder do Bloco de Esquerda, que lançou esse repto. Atenção, poderemos eventualmente, se for necessário, fazer aqui qualquer coisa. Mas o pós-eleições, de acordo com os resultados, pode se os portugueses aproximações. votaram num programa eleitoral, a maioria votou num programa eleitoral da direita, quis dizer o quê? Que querem estabilidade, que querem a continuidade, que não querem esta instabilidade que estamos a transmitir lá para fora. Mas não lhe deu. Para a comunidade. Deu. E a nossa história, da nossa democracia, não registra nenhum caso em que a força mais política mais votada, a menos votada, aliás, ou a segunda, por exemplo, tinha sido convidada a formar governo. Temos que respeitar a nossa democracia e a nossa história. E já tivemos Presidentes da República da direita e da esquerda, em ambas as situações. E sempre foi convidado a formar governo o partido mais votado. Segundo aspecto... Isso é a primeira ação que é efetivamente... Tivemos... Não sei convidados. Se tiver condições de governo. Professor, por muito que eventualmente me custe ouvir os seus argumentos, custa ouvir no sentido em que não concordo com eles.
Mas mantive-me calado, desta vez mantive-me calado. Eu peço-lhe um favor de também de ouvir. Perdemos o raciocínio, é que repare, tantas vezes que disse que a coligação Portugal à frente saiu derrotada, que até eu já estava a ficar um pouco na dúvida e tive que recorrer às minhas cábulas. Eu não tenho certeza. Mas tenho a certeza. Mas quando eu ouço o líder do Partido Socialista dizer que neste momento mais importante não são os programas eleitorais, é no fundo perceber o que é que estas três forças políticas têm em comum. Para salvar o país, é verdade. É verdade. Reparem nisto. Eu não ouço o líder do Partido Socialista que tem uma visão mais próxima do que é a visão também da direita, porque efetivamente defende a NATO, defende a Comunidade Europeia, defende a moeda única, o Tratado de Lisboa, enfim, várias situações, já terá o seu tempo para falar, várias situações, não é? E essa sim seria uma postura mais responsável da parte do líder do Partido Socialista, dizer, olha, se for necessário, nós estaremos cá para negociar, faremos alguns ajustes da mesma forma que estão os três a negociar. Agora reparem numa coisa. Já foram negociar. Como é que dois partidos, aparentemente o seu líder pô-los de parte. Não pôs de parte. Também já lá vamos. Também tenho aqui nas minhas notas, deixe-me ser rápido, senão roubo muito tempo, depois sou acusado de demorar mais tempo. Como é que dois partidos que defendem a saída imediata de Portugal da NATO, um até defende mesmo a extinção, como é que dois partidos que, se falarmos em economia de mercado, alto lá, que isto nem sequer existe. Mas já afirmaram única, que essa já questão está deveríamos ter posta saído fora. há muitos anos. Troika, qual troika? Isto é preciso tudo por renegociar e se nos der para pagar, pagamos. A troika se não para pagar, se não não der para pagar, não pagamos. Não somos caloteiros. Ainda espero que um dia venham a defender a negociação da dívida. Como é que estes três partidos conseguem oferecer estabilidade a um país? É verdade. A um país. Como é que conseguem oferecer estabilidade a um país? Chegou. Como é que estes três partidos conseguem? Será que se vão conseguir entender e como é que garantir oferecem estabilidade? como é que oferecem dois partidos que não obtêm maioria? A coligação Portugal à frente já mostrou o trabalho ao longo dos últimos 4 anos. Pode ser criticado. Um mau trabalho. Não é criticado pela maioria dos portugueses, que efetivamente, e como diz o Paulo, disse muito bem, toda a gente vaticinava uma derrota. Toda a gente vaticinava uma grande derrota à coligação Portugal à frente. Tal foi a governação, realmente. Meu Deus, aquilo é uma coisa impressionante. Impressionante, mas ganhou. Ganhou e manteve um bom nível. Mas, só para concluir, senão depois não consigo voltar onde eu estava. Acham que é isso, que isto que estão a fazer, este tipo de encontros, de negociações, acham que isto que é positivo para o país? Transmitirem estabilidade para o exterior, para os investidores, para os consumidores, isso é que é transmitir a estabilidade que todos nós pretendemos? Paulo Miranda, mas consegue estabelecer ou transmitir essa ideia de estabilidade uma coligação que não obtém maioria, portanto não consegue garantir aos portugueses que governa com o seu programa? Falta saber é se a coligação de esquerda também a consegue. Efetivamente, no quadro constitucional português, nada obriga o Presidente da República a nomear o partido mais votado. Pode ser o segundo, como foi dito, porque vota-se para o Parlamento, são eleições legislativas. Não votamos para primeiro-ministros, como assim que também se diz. Mas é preciso lembrar que o que se vislumbra ser o primeiro-ministro da coligação de esquerda, o Dr. António Costa, submeteu-se a umas eleições primárias para escolher o candidato do PS a primeiro-ministro. E não foi umas eleições diretas, ou lá como fazem dentro do PS, para escolher o secretário-geral do PS. Antes disso, houve umas eleições primárias para escolher o primeiro-ministro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a opinião pública portuguesa, o senso comum português, apesar de não estar na Constituição, diz que as pessoas estão a votar para o primeiro-ministro. E por isso é que há sempre o líder que vai ali... Isso é uma erro de comunicação dos partidos desde há muito tempo. Não sei, mas é o sistema em que vivemos há 40 anos. Certo? É o sistema que vivemos há 40 anos. Se serviu até agora, há que continuar com ele. Se não servir, então haja coragem e que se mude o sistema e que se mude o sistema. Vou dar aqui. Está. Não, mudem-se as regras. A Constituição, a regra já está. Mas mudem-se as regras. Se não serviu até agora, o que eu estou a dizer. As pessoas, aliás, havia um pequeno partido que tinha o slogan da sua figura, dizia candidato a primeiro-ministro. Pronto. E é o que as pessoas quando votam pode não ser o que fazem quando votam
no Bloco de Esquerda, ou no PCP, ou no CDS, quando vai sozinho, mas quando votam nos partidos Coligados. no PS ou no PSD, ou neste caso na PAF, votaram no candidato para Primeiro-Ministro. É assim que está. É assim, é assim que está. Eu também não gosto. Quando o CDS vai sozinho. Então pronto, então vamos aceitar. Agora só vou aqui relembrar só duas notas mais. Em 96, nas eleições nas regionais dos Açores, o Dr. Carlos César, que agora é presidente do PS e que agora está envolvido nestas negociações, ganhou as eleições nos Açores, mas a direita fazia a maioria. E o Dr. Jorge Sampaio deu-lhe a posse a ele e não deu posse à direita. Só um ponto mais. Depois, para dizer, quando eu falava que faltava saber se a coligação de esquerda tinha mais estabilidade do que a coligação de direita, embora com minoria, há que ver as declarações de membros do Bloco de Esquerda, nomeadamente o Pedro Filipe Soares, que acho que é assim que se chama. O Bloco de Esquerda não se compromete com um acordo de legislatura com o PS. Agora, pós-eleições. Isto foi no dia 16, foi ontem. O Bloco de Esquerda não se compromete com acordo de legislatura com o PS. A Joana Mortágua, ilustre figura do Bloco de Esquerda, disse na SIC Notícias na quinta-feira à noite: não, alto lá, nós só estamos a negociar o próximo orçamento. Diga-me onde é que está a estabilidade. E para finalizar esta minha intervenção, cito o ex-primeiro-ministro José Sócrates, em outubro de 2004, num debate no Parlamento. Já foi há 11 anos. Num debate, não sei, é a história, há preciso lê-la. Num debate no Parlamento em que era primeiro-ministro Santana Lopes. E passo a citar: o senhor primeiro-ministro nunca ganhou um congresso nem umas eleições legislativas. E nenhum congresso do PSD poderá transformá-lo naquilo que não é, um primeiro-ministro escolhido pelos portugueses. Ou seja, o doutor António Costa quer agora, porque consegue fazer... Mas foi eleito em Congresso? Diz ele que consegue fazer uma maioria de esquerda, apesar de não ter tido a maioria dos votos, quando se propunha até ter a maioria absoluta, quer ser primeiro-ministro a todo custo, porque quer salvaguardar a sua sobrevivência política. É preciso dizer isto. Muito bem. Jorge Jantas. E eu segui o raciocínio, é eu que vou. Eu volto outra vez. Então pode falar, pode. Tem tempo. Não, eu só quero. Eu acho tem que eu fico tem de facto... o PS condições de estabilidade. Mas o PS não tem nenhuma obrigação. Lembra uma coisa, o PS não tem nenhuma obrigação. O PS, naturalmente, é um partido responsável e entende que, se for necessário, terá de ser uma solução para este problema, que não é problema nenhum, a democracia assim ditou. O que o PS acha estranho, e eu acho estranho em particular, e tem-se notado aqui, como se nota nas redes sociais e nota-se de uma forma escandalosa na comunicação social portuguesa, é que os interesses instalados estão em pulgas. Os interesses de direita e alguns interesses do centro estão completamente em pânico com uma possibilidade, que eu acho que é pequena, de um governo de esquerda. Porque, de facto, este discurso que tanto o Pedro Araújo como o Paulo Miranda, nossos ilustres colegas de mesa, aqui trazem, ao ponto de citarem José Sócrates, é de facto quem está muito aflito. Porque ouvir um CD, ouvir e ver um membro do CDS citar José Sócrates para defender uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu recordo só, que essa citação tem a ver com uma coisa muito diferente. É que o Santana Lopes, de facto, foi nomeado primeiro-ministro quando Durão Barroso fugiu a um país. Foi quando ele fugiu do governo, é que ele foi nomeado primeiro-ministro e estava lá, de facto, sem nenhuma legitimidade democrática, no sentido que não foi votado. Pronto, aqui é diferente. O que está em causa? O que está em causa é o seguinte: a PAF, e para que o Pedro não tenha dúvidas, porque eu também tenho dúvidas, a PAF ganhou as eleições porque teve mais votos. No entanto, há aqui um pano de fundo chamado Presidente da República que disse que quer nomear um governo de maioria com estabilidade. Ora, a PAF, sozinha, não tem maioria para governar com estabilidade. E o PS tem. E, no Parlamento atual, não tem onde se coligar com mais ninguém. Ou seja, em 2011,
quando concorreram separados, e isso o Pedro não referiu, também o Paulo Portas dizia cobras e lagartos do Passos Coelho, e o Passos Coelho dizia cobras e lagartos do Paulo Portas. Mas no final chegaram naturalmente a um entendimento. E ninguém pôs isso em causa. E ninguém pôs em causa que votaram para o Primeiro-Ministro Paulo Portas e votaram para o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. E juntaram-se. Porquê é que agora esse argumento não serve? Não é igual? Não é a mesmíssima coisa? Não vale a pena responder, não tem resposta para isso. Não, eu posso agora, responder, se me deixar o Parlamento não responder. tem, Retórica. só para dizer o seguinte, o Parlamento, deixa-me só terminar, o Parlamento não tem, portanto, a PAF não tem, neste momento, desculpa chamar a PAF, mas foi assim que foi, não tem no Parlamento português, neste momento, ninguém a quem coligar. Ora, se o Presidente da República quer uma maioria governativa estável para o país, não consegue com um governo minoritário. Não o tem. Partido Socialista Mas não não consegue, fazer? como anteriormente. Não O que é que o Partido Socialista não Deixa-me consegue terminar, Pedro, olhar para a direita eu vou e chegar lá, também, eu vou chegar lá. Pronto. Portanto, o que é que se coloca ao Partido Socialista? O Partido Socialista reuniu, num papel que cabia ao Presidente da República, reuniu com a PAF, reuniu com o Bloco de Esquerda, com o PCP, até com o PAN reuniu, e está a tentar saber se consegue entendimentos que permitam a maioria de estabilidade para o país. Agora, Doutor, permite-me só uma se questão, essa se faz estabilidade favor. pode ser de direita ou de esquerda, eu acho que à direita, porque eu percebi, não há possibilidade, porque o Passos Coelho, o Primeiro-Ministro atual, já rompeu as negociações e disse, não continuamos a negociar, não aceitamos chantagens, então eu não vi as notícias certas, estou a ver notícias espanholas. A postura com que o Partido Socialista sozinho foi a para o falar, debate, quer dizer, sabe perfeitamente, desculpe, foi para cumprir calendário. Eu vou falar Quando vai rapidamente, eu reunir passo com a Catarina palavra. Martins, Eu e passo a Catarina palavra. Martins diz, Ouça. o governo de Passos Coelho, Paulo Portas, termina hoje, desculpa ou lá. terminou aqui, ou termina Desculpa, hoje. cada É um um desejo diz, dela, é um cada um desejo diz, dela. cada um O diz. líder no do Partido final- Socialista não disse nada. Ela Não disse faz rigorosamente essa nada. afirmação. E faz Ela depois de essa uma afirmação reunião com o Partido pelo Socialista. da União. Não misturem Atenção. a voz. Eu estou a falar pelo Partido Socialista, por aquilo que sei, porque eu não falo pelo Bloco, nem pelo PCP, nem pelo PSD. Quer dizer, eu falo por aquilo que é o Partido Mas Socialista. ouviu essa o frase. que eu acho é que, de uma de reunião facto, com o seu líder. quem criou o problema chama-se Presidente da República. E agora eu também sei que ele não vai causar problema nenhum. Porque aqui estou de acordo com o professor João do Bloco de Esquerda. O Presidente da República não tem coragem de não nomear o governo da PAF. E vai criar um problema sério ao país, porque este governo não vai ter estabilidade, não vai governar mais do que alguns meses, vai entrar em gestão e quem vai sofrer, e muito, vai ser o país. Mais uma vez, e aqui tem razão Fernandes, e eu não me cabo a carapuça, professor Fernandes, eu disse aqui, nós estamos num país com 1 milhão de pobres, com mais de 350 mil pessoas que emigraram, com os escalões de IRS completamente absurdos, com cortes brutais naquilo que são apoios sociais. Esse é o país real, que foi escondido durante a campanha eleitoral, que foi escondido durante muitos meses. Este é o país real, Presidente da República. As eleições não deviam ter sido em outubro, deviam ter sido em junho, e não estou a falar por questões eleitorais, estou a falar porque agora não há orçamento de Estado. A Europa quer orçamento de Estado e ninguém o quer fazer, porque há dados que ninguém quer mostrar. Mas E é isto possível, é que a coligação não o assume. orçamento de E, Estado portanto, no próximo ano funcionar com o anterior. ao José Luís, num país que está em assistência financeira como Portugal está, e vai governar em duodécimos ou em gestão, este país devia ter um governo, um governo de estabilidade, um governo que possa governar durante 4 anos. E para concluir, e passo já a palavra, dizer ao Pedro o seguinte, me responda também que isto. quem E o ganhou, PS de facto, foi a garante, PAF, mas a PAF perdeu a maioria. e o a PS maioria dos garante portugueses, o Pedro diz estabilidade, sempre esta garante frase, estabilidade. garante estabilidade. Não, mas pergunto eu, nesse quadro em que a maioria é posta a governar, garante o PS, PS não conheço. uma Não queira que ouça mais uma uma negociação oposição, no uma Parlamento oposição. que permita... Não faço a menor ideia. Agora, se o Orçamento de Estado for aquilo que a coligação tem apresentado, que é nada, não apresenta, diz que tem medidas, que copiou do programa do Partido Socialista 20 e não diz como é que chega lá. Vamos lá ver uma coisa. De um partido sério, que se senta na mesa das negociações na sede do Partido Social Democrata, que diz o que é que temos para ver? E a resposta é nada. Digam vocês, isto é negociar um governo? Na segunda reunião diz, o que é que temos aqui? Temos 20 propostas vossas. Copiamos o vosso programa. Sim, senhora. Dados para isto? Não temos. Quer dizer, quem está a brincar a reuniões é a coligação. Desculpa lá. Desculpa, não só é para essa terminar, indicação. Pedro. Não, mas é público, isso é público. Só para terminar. O Partido Socialista só vai para terminar. negociar com 2 lados opostos. Só para terminar. Com 2 lados opostos. Só para terminar. Não pode ser uma De negociação facto, séria só quando para- está negociado Pedro, 2 hipóteses totalmente já passo a distintas. palavra, só para terminar. De facto, a PAF ganhou as eleições, mas a maioria dos portugueses votou à esquerda. Essa é que é a realidade dos números. Com esse Queria quadro, Zé falar Fernandes. aqui uma coisa. Nós que já não passamos ouço um pouco muito, além do tempo e não ouvi vamos, aqui, não vamos e poder até andar a nível muito mais. nacional não tenho ouvido muito. E vocês vão refletir nisso e ver se não tem razão. Com Quando brevidade. o governo de Sócrates caiu,
numa moção proposta pelo PSD e depois teve todos os Apoiada votos de com o esquerda, Bloco e ele com só o caiu, PC. como sabe, o PS tinha mais, era o vencedor em Não houve relação a eles. proposta nenhuma. O PS tinha, tinha Foi a não uma, aprovação. ela não era absoluta, mas relativa tinha. Por isso ele tomou posse, foi. Pode deitar abaixo. Vocês acharam legítimo um ato que o Conselho já denunciei aqui como militante, até mesmo como militante já denunciei, embora não tivesse o apoio também do Oliveira ou a concordância, para isso servir os dois partidos que estão muito longe da governação, servir para deitar o governo abaixo. Agora um PS, agora já não serve para uma nomeação para criar uma maioria. Quer dizer, vocês dizem que os comunistas é só mesmo, vocês querem pô-los a dizer assim, mas é a maioria deitam para o deitar governo o do governo PS abaixo, abaixo, agora querem mas não coligar é os para três. deitar acima, porque E isso é vocês, coerente? o PS estava em relação a Isso é vocês, era coerente? vencedor. Se fosse usar Então vocês também tentaram o governo do se assim, PS vocês abaixo, e também agora querem querem coligação. A incoerência é mútua, digamos. essa é mútua. mútua. Você serve-se desses partidos de esquerda para me deitar abaixo quando eu ganho, o povo quis que eu ganhasse, porque ganhou. Ele tinha ganho, o Partido Socialista tinha ganho, embora não seja bem absoluta. E agora não serve. Essa incoerência está logo aí. E voltamos ao mesmo caso que disse há pouco. Podemos Se falar eu em tiver jogos de 30% poder. cada um de Podemos vocês falar em tiver, jogos de poder, vocês é têm. isso? Podemos falar em jogos É de que ser poder. jogos de poder, é que isso não tem base nenhuma, João Oliveira, nem moral, nem política, nem... Olha, relativamente a esquerda garante a solução estável? Neste momento, digamos. o que eu sei, e eu não sei muito mais do que o comum dos mortais, é que estão a decorrer contactos de exploração, de possibilidade de aproximação e retirando aquilo que divide e aproveitando aquilo que possa unir. No sentido, porque há alguma coisa em comum. E a direita não pode negar, porque foi repetido até a exaustão pelo secretário-geral do Partido Socialista, no decorrer da campanha eleitoral, que o PS estava disposto a virar uma página, que eu espero que seja o virar de uma página efetiva, não é? Mas não podemos negar que foi repetido até a exaustão, virar uma página na política do país, conduzida até agora por este governo, de empobrecimento, de ataque aos direitos, aos salários, às pensões. E é nesse âmbito que eu alimento uma grande expectativa de que haja possibilidade de virar efetivamente uma página. Porque o Bloco de Esquerda, provavelmente os partidos de direita, alguns deles tiveram até, os dirigentes que andaram aí em campanha, tiveram alguma dificuldade até em se relacionar com as populações, designadamente em Braga, no mercado. Vocês devem saber disso. E noutros sítios. Provavelmente correram... Com a população. Provavelmente... Não, concretize, por favor, concretize. Concretize. Não, Concretize, por favor. Dificuldade em relacionar com as Espera aí, pessoas. deixa-me acabar. O nosso ainda primeiro-ministro sempre fez questão de estar com as pessoas. Agora é que me vai tirar o raciocínio. Algumas Vai-me quebrar o pessoas, raciocínio. sabe-se lá de onde apareceram, mal intencionadas, com tentativas de agressão, e vem dizer que nós temos Deixa-me dizer, dificuldade em relacionar com as pessoas. Pedro Araújo, Eu só vos deixa-me lembro concluir o meu raciocínio. a campanha já Isso é que é acabou. perturbar o raciocínio. Temos de Este concluir. tipo de afirmações é que são Pronto, bastante graves. mas espero pela sua vez para rebater. Mas são muito graves. Pronto, Graves é demais. que gosta de dar conselhos, mas afinal está a dar maus Graves demais, exemplos. desculpe, mas graves demais. Agora, há uma coisa, E eu, como é que o professor, Bloco de devia me Esquerda é ensinar sensível alguma àquilo que coisa. ouviu. E sabe o que é que ouviu pelas ruas do país? É de que havia uma vontade efetiva de que houvesse alguma aproximação à esquerda, contando também com o Partido Socialista, que era sem o PS como segunda força, neste caso, segunda força mais votada, nada se poderia construir sólido, não é? Mas ouviu. A Catarina Martins ouviu, os dirigentes dos diferentes partidos de esquerda também devem ter ouvido e também devem-se ter sentido sensíveis a isso. Há mesmo uma necessidade de mudar de política. Isto o que está a acontecer é uma fraude. Olha, estes dados que agora estão a revelar, realmente há aqui um jogo de bastidores em termos de negociações que eu não percebo muito bem. Quer dizer, então, vocês têm dados, joguem com os dados para cima da mesa e o PS que os veja. É que realmente há muita coisa que tem vindo a ser escondida. Criaram-se mitos e ficções que realmente não correspondem à real situação do país.
É essa a realidade. E vocês têm dificuldade em lidar com isso, pois têm. Agora, eu tenho uma expectativa muito genuína de que realmente se venha, apesar de tudo, se venha a constituir para salvar o essencial e responder aos problemas concretos das populações e das pessoas. Isso é que é importante fazer. Muito bem, já passamos além do tempo, eu agradeço a vossa presença. Naturalmente, um debate inconclusivo, porque, enfim, é sempre um debate para dirimir diferenças. Agradeço a presença de todos. Falámos hoje dos resultados das eleições legislativas. Onde quer que nos tenham ouvido, continuem com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.